Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, como vai? Nem todas as pessoas estão preparadas para a vida, concorda comigo? Muito menos para a morte. Será que o ditado popular tem razão quando diz morreu, acabou? Para todo aquele que não tem esperança da vida eterna, a morte passa a ser o final de tudo. Todos nós vamos morrer, mas não sabemos exatamente o dia. O tema em questão hoje é sobre aqueles que foram ou estão marcados para morrer. Muitos assistiram aos noticiários nacionais e internacionais sobre aquelas pessoas que foram condenadas à morte na Indonésia. Em 17 de janeiro, o brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, 53 anos, foi fuzilado numa tarde de sábado. Ele estava na cadeia e cumpria pena por tráfico de drogas. Em sua opinião, como você reagiria diante de uma sentença se estivesse marcado para morrer? Ai, gente, eu pedia, pelo amor de Deus. Eu fiz uma burrada, sabendo que ia morrer e ia ficar apavorado de qualquer jeito. Você pediria, pelo amor de Deus, para não te matar, é isso? Para não me matar, lógico, eu quero viver. Se você tivesse marcado para morrer diante de uma sentença como essa, qual seria a sua reação? Clamar a Deus, né? Que a única pessoa que pode mudar qualquer decreto na face da terra é somente Deus, né? Não tem outro, né? Você vê um abismo, você sabe que não pode entrar e vai descer no abismo e não tem condições de voltar atrás, né? Se Deus permite, pode ter certeza que vai escapar da morte. Marcados para morrer. Este é o tema do programa Cada Dia. Infelizmente, estamos vivendo um tempo de muita violência. São situações de roubo, sequestros, onde muitas pessoas têm sido mortas inocentemente. Por outro lado, existem aquelas pessoas que cometeram delitos graves que são raramente perdoados em alguns países. É o caso da Indonésia. Na Indonésia, as leis são bem rígidas e o tráfico de drogas, por exemplo, é considerado pena capital. E o método de execução dos condenados à pena de morte é o fuzilamento. Não importa se são homens ou mulheres, indonesianos ou estrangeiros, se estiverem portando drogas, são condenados e é muito difícil que se salvem. Foi o caso de muitos até hoje e que nos últimos tempos tiveram repercussão internacional. Em janeiro de 2015, foi a vez do brasileiro Marco Archer Cardoso e outras pessoas. Marco era instrutor de voo livre e foi preso por tráfico de drogas. Em abril de 2015, foi o segundo brasileiro, Rodrigo Goulart, que ficou no corredor da morte por muitos anos e foi executado com outros 7 condenados da Nigéria, França, Gana, Indonésia e Austrália. Todos esses condenados tiveram a interferência de familiares, embaixadas diplomáticas para tentar livrá-los da morte, mas sem sucesso, porque estavam marcados para morrer. As famílias dos condenados tiveram a última chance de encontrá-los antes da execução. Várias manifestações e empenhos dos governos foram feitas a favor dessas pessoas, mas sem sucesso, porque, como dissemos, lá as leis da Indonésia são muito rígidas. Será que eles mereciam outra oportunidade de vida? Será que eles portariam de maneira diferente no futuro? Isso nunca vamos saber, só Deus. Só sabemos que naquele momento de condenação, somente um milagre poderia livrá-los da morte. O que sabemos é que dos 9 condenados daquele dia, 28 de abril de 2015, só a filipina Mary Jane Veloso, 30 anos, que estava na prisão da Indonésia, teve sua execução adiada. A sorte de Mary Jane Veloso só foi mudada no último momento e foi salva porque uma pessoa se apresentou como culpada. Uma luz no fim do túnel. Realmente foi um grande milagre. E para aqueles que se foram, haverá vida depois da morte? Se a morte não é o fim de tudo, vou ter de ajustar as minhas contas com Deus, certo? Depois do intervalo, você vai conhecer uma pessoa envolvida com drogas, que estava marcada para morrer, mas teve a sua vida transformada. Eles estavam planejando roubar o carro, roubar a minha casa e em seguida me matar também.
Marcados para morrer. Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Então, não sai daí não. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Marcados para morrer. Esse é o tema do programa Cada Dia. O que leva as pessoas a serem condenadas ou marcadas para a morte? Que fizeram de tão grave que fez com que elas tivessem uma data especial onde colocaria um ponto final na vida delas? A violência e a questão das drogas são pontos que têm levado muitas pessoas a perderem suas vidas. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, em relatório apresentado em 2014, cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos, o que corresponde a uma média de 240 milhões de pessoas, usam drogas ilícitas não permitidas. Se por um lado existem países onde o uso de drogas é permitido, temos também outros, como é o caso da Indonésia, que não perdoam esse uso ou envolvimento. No começo do programa, falamos sobre as pessoas que foram marcadas para morrer por seus erros. Citamos aqueles que foram condenados e fuzilados por tráfico de drogas na Indonésia. Por mais que eles tenham cometido seus erros, nunca vamos realmente conseguir imaginar o que se passou na mente daqueles que estavam ou estão marcados para morrer. Que tristeza para as famílias dos condenados e de todos aqueles que perdem seus entes queridos, não é verdade? Quantas vezes, nesses últimos anos ou meses, você chorou pela morte de algum familiar ou amigo querido? É difícil eliminar o trauma, a dor e o impacto terrível quando alguém morre prematuramente. A morte é um personagem intruso, repugnante e estranho ao brilho da vida em sua beleza de mil detalhes. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Ela chega para todos, grandes e pequenos, ricos e pobres. E todos precisam enfrentar o drama dessa partida. O único consolo que você tem para enfrentar este momento é ter segurança de que você está entregando o seu espírito nas mãos de Deus. É a certeza de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o seu salvador pessoal. A certeza que você tem seu nome escrito no livro da vida. Essas são palavras de poder, palavras que têm sido uma confissão de milhares de fiéis que têm a oportunidade de mudar de vida, viver com Cristo na terra e têm a certeza e segurança que passam pela morte em direção a uma vida eterna. Das drogas para o mundo do crime e de lá para a morte. Essa poderia ter sido a trajetória de César. E essa parte da minha vida aí foi onde eu corri muito risco de vida, né? A perseguição policial, após uma tentativa de assalto, o fez ter medo de morrer. Mas o que ele não sabia é que seus próprios colegas tramavam a sua morte. Eles estavam se aproveitando da situação por eu estar morando em uma cidade que estava longe de casa, não tinha mais familiares, ninguém por perto ali. E eles estavam planejando roubar o carro, roubar a minha casa e em seguida
me matar também. Mesmo vivendo em risco, César insistiu em se manter no crime organizado, até que um dia, uma decisão, no último minuto, mudou o rumo da sua história. A gente estava se preparando para um assalto e Deus tocou no meu coração para que eu não fosse para esse assalto, porque se eu fosse eu não ia voltar para contar a história. E aí eu desisti, não fui, e os dias depois eu fiquei sabendo que o pessoal que foi morreram e os que não morreram foram presos, e daí então eu resolvi voltar para casa. Outro caso que conhecemos foi o de Leonardo. Ele esteve face a face com a morte. As dívidas com traficantes de drogas eram muitas. Essa foi a causa das ameaças contra a sua vida. Quando eu me vi nessa situação de ameaça, uma situação de risco, era eu ou a pessoa, né? Então, eu fui mais esperto, né? Acabei agredindo primeiro e aconteceu que hoje eu tenho essa dívida, essa jura de morte, né? Desacreditado por seus parentes, Leonardo encontrou fora da família quem confiasse em sua recuperação a ponto de ajudá-lo. Tanto Leonardo quanto César reconhecem que sem o auxílio de Deus, eles não teriam conseguido escapar da morte. Hoje eu tenho certeza que foi Deus que preparou isso tudo, esse lugar, essa pessoa, né? Através de uma palavra dela, eu abri o coração e decidi, né, realmente colocar Deus na minha vida de novo. Sem Deus eu não conseguiria sair dessa vida. Queremos continuar com esse tema, Marcados para Morrer, com o reverendo Jeremias Pereira. Então, continue aí. Olá, gente boa! Que Jesus, nosso Senhor, aquele que vive para sempre, guarde sua vida e sua preciosa família e que ainda nesse mês o seu cálice transborde. Programa Cada Dia, hoje a conversa é sobre um assunto que dá uma tremura, não dá não? Marcados para morrer, hein? É isso mesmo. Todos nós estamos marcados para morrer. Nem todo mundo sabe o dia. Tem uns que sabem, como a história que você acompanhou dos brasileiros na Indonésia, que eles marcaram o dia que ia encerrar a vida do cidadão. Bom, nós já vimos isso nos filmes de faroeste, damos uma aterrissada, ficamos assustados, porque o cara ia ser enforcado, reunia os crentes tudo para cantar, vencendo vem Jesus, enquanto puxava a forca do sujeito. A gente vê como filme, vê o filme que o sujeito foi condenado a morrer na câmara de gás. Lemos as notícias, já nos dá um choque. Assustamos ainda mais quando o médico reúne os parentes e a família e diz: o fulano ou a fulana não passa de hoje. E quando o caso é com a gente. Que dia que é o meu dia? Bom, ninguém vive pensando nisso. Que dia que vai ser meu dia? Será que é hoje? Será que é amanhã? Bom, o fato é que todos nós estamos marcados para morrer. Por quê? Veja o que a Bíblia diz. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cada um de nós está marcado para morrer por uma razão. Gênesis 3 diz que Deus, o eterno Deus, criou o homem à sua imagem e semelhança, nossos pais, Adão e Eva. Mas o homem e sua esposa desobedeceram ao Senhor, foram rebeldes ao Senhor. E a Bíblia diz então que por um homem entrou o pecado e com ele a morte. E a morte passou a todos nós. Todos nós. Olha que tensão. A gente nasce e começa a morrer. Cada aniversário você canta parabéns para você. Você podia cantar feliz morte para mim. Já morri mais um ano. Quando é que será? É tenso, né? Eu não quero que canta isso no meu aniversário. Eu já fiz 60 e vamos caminhando mais. Mas o fato é que você não pode perder essa realidade. Por quê? Quando a gente tem consciência da realidade, a gente tem que pensar na eternidade. Na verdade, ninguém vai para o céu e ninguém vai para o inferno. Ou a pessoa já está no céu ou já está no inferno. O que é isso? É isso mesmo. Quem está em Cristo já está no céu. Porque a morte vira só a passagem. A pessoa vai para a presença de Cristo. Então, a Escritura diz assim em 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser vencido é a morte. Em Cristo, você já está no céu, não em plenitude. Ele será em plenitude quando o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo e aqueles que estiverem morrido em Cristo vão ressuscitar dentre os mortos. A pessoa já está no inferno porque sem Cristo é inferno. Sem Cristo é separado da comunhão com Deus. Sem Cristo é não ter a vida de Deus dentro da gente. Então, quando a morte chega, você e eu só temos duas saídas do lado de lá. O céu, que você já estava nele, ou o inferno, que você já estava nele. Então, nesse sentido, a gente tem que falar que os crentes têm tudo que ir para o inferno. Assusta não, gente boa. Tem que ir para o inferno com a mensagem da cruz para tirar as pessoas do inferno. Porque a única maneira de tirar uma pessoa do inferno é através da pessoa de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse diz assim, disse Jesus que ele esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. E ele tem as chaves da morte e do inferno. Vou repetir. A Bíblia diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Quando eu digo que a igreja precisa ir para o inferno, ela precisa ir com a mensagem de Cristo para tirar a pessoa do inferno antes dela morrer. Porque depois que morrer, gente boa, não adianta rezar missa, não adianta fazer culto, não adianta pagar rosário para o povo rezar, não adianta fazer despacho, não adianta nada. É preciso estar em Cristo antes. A Bíblia diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ora, lemos que o salário do pecado é a morte. Então não tem jeito. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Com quantos anos? Você quer marcar a sua data? Eu quero viver o dobro do que eu já vivi. E sustância. Não é não? Então veja você, quando será? Bom, qualquer dia que for, estou pronto porque estou em Cristo. Creio que Jesus morreu pelos meus pecados, creio que Jesus ressuscitou para a minha ressurreição e aí eu entreguei minha vida a Cristo. Veja de novo o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, verso 54. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós vamos morrer, tendo o dia marcado ou não marcado. Tendo o dia definido ou não definido. Todos nós temos data de validade, estamos na fila invisível da morte, já estamos no céu ou estamos no inferno. Mas a gente pode sair do inferno para o céu. Como? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Precisa reconciliar com Deus. Estou falando de religião, não. Você pode ser bom católico, bom espírita, bom ateu, bom presbiteriano, bom assembleano, bom qualquer religião. Não é isso que resolve a questão do marcado para morrer. A questão do marcado para morrer resolve através da pessoa de Jesus. Foi Ele que se fez pecado por nós, pagou o preço da nossa redenção, por isso que a vida eterna é um dom presente que Deus dá através de Cristo Jesus. Que nós vamos morrer, vamos morrer. Qualquer dia desse, esperamos que seja muito mais para frente, alguém vai ouvir alguma coisa parecida com isso. A família tal tem o doloroso dever de participar que fulano de tal foi embora. E quando você for embora, você vai para onde? Qual é a saída sua? Céu ou inferno? Tem que resolver antes. Com a tua boca confessares e no teu coração creres. Ô gente boa, resolve essa vida com Cristo. Volta para Deus, arrepende dos seus pecados. Fala com Cristo, eu quero crer e entregar minha vida ao Senhor. O Senhor é o meu Salvador. Gosto muito que você goste do nosso programa, gosto muito que você seja amigo dos crentes, gosto muito de tudo isso, mas isso não resolve essa parada. Essa parada resolve com uma pessoa que ama você. Seu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vai decidir agora? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque embora vivamos essa tensa realidade que estamos marcados para morrer, por causa do pecado que está na nossa natureza. Nós louvamos o Senhor pela cruz que perdoa os nossos pecados, pela sua ressurreição que garante a nossa ressurreição e garante a nossa vitória. Então, enquanto vivemos, podemos nos alegrar, podemos celebrar a vida porque estamos em Cristo. Louvado seja o Senhor. Senhor, então peço que cada um dos nossos amados aqui do Cada Dia, nesta hora, possa receber do Espírito Santo a convicção de que precisa acertar sua vida com Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu para atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Tchururu, 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 lerene, lerene, lerene.
alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou: foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse: olhe bem, no final dessa lista você reconhece esta letra. E o anjo sorrindo me disse: é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras: primeiro eu quero ver meu Salvador. Tchururup, tchup, tchurururu, lerendere. Ô, gente boa, o programa Cada Dia é assim mesmo. Traz para você essa palavra boa. Mas você podia falar com a gente. Olha aí, ó, nosso 0800, tá ligadinha? É bom saber como é que foi, se você tomou essa decisão agora, fala com a gente. Ou então manda aí, ó, entra na internet, o nosso site está aí. Fale conosco, vai ser um prazer. E se você mora em Belo Horizonte, for a Belo Horizonte, quem vai a Belo Horizonte e não vai à 8ª Igreja Presbiteriana, perdeu a metade da viagem. 8ª Igreja Presbiteriana, em frente ao Minas Shopping, perto do Hotel Ouro Minas. Sábados, cultos maravilhosos para jovens e adolescentes. Domingo, 7 da manhã, às 9, às 11, 17 e 19h30. E em todos esses horários, tem escola bíblica e culto para as crianças, juniores e adolescentes. Aguardo você lá, hein? Um abraço. Que Jesus, nosso Senhor, seja a fonte da sua esperança. Garra nele, hein? Um abraço. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.